Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia da Semana da Saúde. A gente vai falar hoje sobre hospital digital. E eu não sei se todos vocês que estão aqui já acompanharam alguma apresentação, então deixa eu contextualizar vocês. Antes de mais nada, eu sou Adriele Marquezini e a Semana da Saúde é um projeto que foi organizado e idealizado pelo portal Saúde Business e também pela MV. O apoio estratégico de conteúdo é da Essence. Além disso, a gente tem aqui apoio da NetShowme e também da Yuka. O objetivo da Semana da Saúde é trazer as principais tendências de tecnologia que estão transformando aí o setor. E amanhã a gente comemora o Dia Mundial da Saúde, então não tem momento melhor para falar sobre essas coisas. Para vocês que vão acompanhar a gente aqui hoje, deixa eu só explicar uma coisa. O nosso webinar tem duração de 30 minutos. Como a gente começou às 17h05, a gente vai até às 17h35. Nos primeiros 20 minutos, eu vou fazer as perguntas para os entrevistados. E nos 10 últimos minutos, são vocês que vão entrevistar aqui os nossos convidados de hoje. Então, podem já mandar as perguntas a qualquer momento. Pelo lado direito aí da ferramenta de transmissão, vocês encontram um balãozinho. É só clicar nesse balãozinho e já enviar as perguntas. Não precisa esperar até o final, que a nossa equipe já está aqui coletando todas as questões. Então, o nosso modelo hoje é um pouco diferente. Como nossos convidados estão no Recife, a gente está fazendo aqui de um formato diferente, né, por essa nova ferramenta de transmissão. E, além disso, a gente tem duas pessoas sendo entrevistadas hoje, diferentemente dos demais dias. A gente vai conversar, então, para falar sobre hospital digital, o futuro da saúde, o uso de tecnologias como o PEP e checagem beira-leito para garantir mais segurança ao paciente e assistência personalizada. Nesse webinar, quem vai falar é o Birajara Maia, que é diretor corporativo de sistemas, e o Kleber Araújo, que é CMIO. Os dois são da MV. Então, eu já quero saber, começando na primeira pergunta, o que é hospital digital e qual sua importância para assistência à saúde? O Birajara, Kleber, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, obrigado pelo convite e agradecer a presença de todos que estão assistindo aqui nesse momento. Obrigada, Kleber. Birajara. Oi, obrigado pela participação. Respondendo à primeira pergunta, o conceito do hospital digital ele é muito parecido com o que a gente vê no fenômeno da internet, ou seja, a informação digital. E basicamente esse conceito envolve os processos, desde os processos de atendimento aos processos de segurança do paciente, assim como o aumento do faturamento do próprio hospital. Isso de uma maneira digital. Como que isso acontece? Então, o conceito de hospital ele é um conceito onde o estabelecimento ele funciona de maneira digital e dentro de todos os seus recursos, sejam recursos financeiros, recursos humanos, através de um nível de certificação que a gente chama de N-RUN, e através desses níveis de maturidade, a gente garante desde a segurança do paciente, como a gente falou, até os processos mais avançados de faturamento e, principalmente, que é o que todos buscam no mercado da saúde, a segurança e a atenção ao cuidado ao paciente. Perfeito. Então, só para lembrar vocês que estão nos acompanhando, esse modelo é um pouco diferente. Durante a entrevista, vocês vão só ouvir o meu áudio, não vão ver mais a minha imagem, mas eu estou aqui acompanhando vocês e vocês podem enviar perguntas sempre usando a ferramenta no canto direito da tela. Eu tenho mais uma questão aqui, que é bem abrangente, na verdade. A gente sabe que tirar o hospital digital, né, do campo das ideias não passa somente por uma transição tecnológica, né? Demanda planejamento, preparação, organização e, claro, foco. O que eu queria saber é quais são os cuidados que devem ser tomados para que o projeto não seja implementado de forma errada. O Birajara, você pode ajudar a gente com essa? Sim. O que a gente aprendeu e a nossa experiência é que o principal ponto é que a gente adote uma tecnologia
de prontuário eletrônico. E essa tecnologia ela visa aumentar a segurança do paciente, principalmente fornecer ao prestador de serviço, que é o médico, uma automatização nas informações, seguindo com que toda essa cadeia que envolve o atendimento, desde a prescrição, do primeiro atendimento, até a prescrição dos medicamentos, ela aconteça de uma maneira automatizada. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que tomar bastante atenção é nesse sentido. E principalmente, para ser um hospital sem papel e dar agilidade nas informações, a gente precisa garantir que toda a entrada e fluxo de informações ele transite dentro do hospital de maneira digital. Não só para a questão de informações, mas principalmente para a questão de diminuir riscos e custos. Ou seja, todas as autorizações, sejam elas desde as cirurgias ou principalmente documentos financeiros, eu tenha registros, né? Para isso, eu também preciso cuidar desses arquivos, de uma maneira que eu consiga recuperar isso em tempo real, em tempo de informação. Outra questão importante é que o hospital tem um projeto de infraestrutura compatível com esse modelo. A partir do momento que toda a informação ela vira digital, o hospital precisa ter uma estratégia de Disaster Recovery Plan para que a operação seja suportável, já que o mundo todo é digital e ele não tem mais a operação manual. E principalmente entender cada nível dessa certificação, e isso significa entender as melhorias que vão ser feitas não somente na parte de tecnologia, mas principalmente na parte clínica, que é o que o Kleber vai explicar com mais propriedade agora na sequência. Obrigado. Então, isso que o Guilherme falou é muito importante, né? Essa integração com a parte assistencial. Atualmente, a história da entrada do prontuário eletrônico na instituição passa pela gestão, né? E boa parte desse movimento vem em função da capacidade de controle que esse mundo digital traz, né? A quantidade de informações e dados que são gerados, a gente conseguir enxergar de forma mais adequada a instituição. E nem sempre isso se traduz para um benefício facilmente visível para quem está na ponta ali na assistência. Então, com o hospital digital, a gente pode tentar trazendo alguns aspectos mais avançados do prontuário eletrônico para que a gente possa beneficiar também o profissional, para que a gente possa trabalhar nesse engajamento dele, que a gente possa minimizar o tempo que ele passa executando algumas tarefas burocráticas, e da mesma forma garantindo a segurança do paciente, né? Então, assim, em termos de erros, digamos assim, ou algumas boas práticas que a gente poderia citar em relação a esse momento de implantar, seria que não fosse focado simplesmente nas necessidades da gestão, mas a gente pensasse no corpo assistencial, e em pensando no corpo assistencial, não ser algo que seja centrado única e exclusivamente nas equipes médicas, né, que a gente contemple o corpo assistencial de modo mais amplo, né? Então, ter esse olhar mais abrangente é um fator de sucesso para que o sistema seja implantado de uma forma interessante para todos os envolvidos. Só mais um detalhe em relação a isso, em relação à customização. Aqueles hospitais que têm a oportunidade de estar passando um tempo investido em como colocar a informação dentro do prontuário para que ela possa ser consumida depois, pensando nos formulários, pensando nas bases de informação clínica, os dados farmacológicos, é muito importante que esse período seja dedicado com um olhar muito especial, porque vai economizar tempo de atendimento lá na frente. Obrigado. Maravilha, a gente tem então uma visão bem completa que abrange não somente a parte da tecnologia, mas também de cultura, né? Já que o hospital digital não passa somente pela implantação de uma outra solução, muda totalmente a forma como o fluxo de pacientes é administrado, né? Gerido dentro do hospital. Então, aí não tem como não perguntar, né? Como conscientizar o corpo clínico da importância dessa mudança? Eu imagino que deva ser comum haver uma resistência no início desse processo, né, Kleber? Sim, sem dúvida. Sempre que a gente tem algo que é desconhecido, né, a gente tem a tendência a ter uma resistência e não querer a mudança, né? Então, é muito complexo esse processo
que as experiências são muito variáveis, né? Então, inicialmente é comum que haja algum grau de impacto na produtividade, né, das equipes, mas que isso é ganho depois que a adesão ao prontuário ela ocorre, e é muito variável esse período de tempo, mas quanto mais dedicação a gente faz nesse processo exatamente de configurar, de adaptar para a realidade de cada uma das equipes envolvidas, a gente tende a ter uma curva mais interessante para a instituição. É muito importante os ganhos que a gente vai ter. Primeiro, um que eu não canso de bater, que é a questão de ser legível, né? Ou seja, a letra que está ali na tela é mais fácil de ler do que a letra que está num papel, né? Então, todo mundo que está envolvido no cuidado do paciente passa a ter acesso à informação de uma forma mais rápida e de uma forma mais clara. Outro dado importante é a questão das equipes médicas. Apesar da resistência inicial, que é comum nesses projetos, eles tendem a ser usuários extremamente fiéis. Ou seja, depois que eles passam a usar o sistema e passam a se sentir confortável com o uso do prontuário eletrônico, a tendência é que eles não queiram mais largar esse tipo de mídia. Outras vantagens que os profissionais também atualmente gostam é a capacidade de você não precisar reescrever ou recolocar informações que são, muitas vezes, muito próximas de um dia para outro, né? Como, por exemplo, uma prescrição médica, em que ele vai variar ali alguns poucos itens e que numa mídia de papel ele vai precisar copiar todos esses itens, 10, 12, 15, 20, enquanto na mídia eletrônica, no prontuário, vai poder fazer a transferência de um dia para outro e fazer os ajustes que são necessários para aquele paciente. Também, pensando na segurança do paciente, lembrar da importância dos alertas, né? Então, o sistema ele tem uma inteligência por trás em que ele vai poder apoiar o médico, dizendo, olha, essa medicação ela interage com essa outra. Será que você realmente quer colocar essas duas juntas? Né? Ou, eventualmente, um protocolo que está ali por baixo e ele rastreia os sinais vitais do paciente e diz, olha, esse paciente talvez ele esteja com uma infecção generalizada. Será que você gostaria de avaliar a possibilidade para esse paciente? Então, o prontuário ele passa a ser não apenas um papel em formato eletrônico, mas ele passa a agregar algumas funções que a gente não poderia dispor se a gente estivesse usando um sistema baseado em papel. Maravilha. A gente até teve uma apresentação ontem, na verdade duas, nas quais a gente abordou o prontuário eletrônico do paciente. A gente foi bem específico sobre esse tema. Se vocês que estão aí nos acompanhando não assistiram, isso vai ficar disponível posteriormente para vocês. Vale a pena conferir aí o que foi falado. Ubirajara, agora contigo, eu queria saber quais são as principais ferramentas do Hospital Digital, né? Porque a gente fala bastante de PEP, mas o Hospital Digital é um contexto muito mais amplo, não é? Sim, o contexto é bem mais amplo. Como o Kleber estava comentando, a gente começa com uma ferramenta de integração que a gente chama de interoperabilidade, onde nós conectamos o mundo digital ao mundo físico. Isso, o que significa isso? Então, todos os dispositivos dos hospitais, como uma UTI, por exemplo, e nós precisamos capturar os sinais vitais, nós precisamos fazer uma integração através de um barramento de serviços para dentro do prontuário. Então, e existem outros casos onde nós precisamos fazer integração e troca de dados. Então, a primeira ferramenta é um barramento de integração. A segunda ferramenta que a gente pode falar, que apoia a parte administrativa do hospital, é o que a gente chama de ERP. Ela trabalha bastante no back-office. O que é isso? É a operação financeira do hospital. A gente está falando aqui de contas a pagar, receber, as obrigações legais. Nós podemos citar também toda a parte de faturamento. Existem os faturamentos, dependendo da especializado do hospital, que são os faturamentos com convênio. Existem os faturamentos também que são do SUS. Então, para isso, a gente precisa desse ERP para fazer essa conexão. Orçamento de compras, aí eu poderia estender várias funcionalidades desse back-office, como a gente chama. O prontuário eletrônico, como foi comentado agora, essa ferramenta é bastante importante para o corpo clínico, nessa assistência, através de protocolos, alertas.
Eu adicionaria um pouco também do que a gente chama de apoio à decisão clínica, né? É uma coisa que também é bastante importante para o médico fazer aquela consulta na hora que ele está fazendo a anamnese e a prescrição. Os sistemas também de diagnóstico e imagem são sistemas que a gente conhece como PACS, onde toda a parte de imagem, radiologia, as tomografias, os profissionais conseguem, através de uma worklist de trabalho, fazer os seus laudos, e muitas vezes esses laudos eles precisam ser feitos de maneira falada, ou seja, não tem escrita, por conta de produtividade. Então, esse tipo de ferramenta faz com que eu consiga transformar o hospital digital da teoria na prática. E para a alta gestão do hospital, para que essa camada fique mais complexa, fique mais completa, é muito importante o que a gente chama de sistemas estratégicos, ou seja, são sistemas que dão apoio à decisão do hospital, são indicadores. No mundo privado, a ANAP, por exemplo, tem indicadores do que ela considera a média dos hospitais, performance dos hospitais. Então, um exemplo, por exemplo, a ocupação, taxa de ocupação. Então, dentro da taxa de ocupação, eu rapidamente posso comparar a minha instituição a um indicador de mercado, para fazer um benchmark. Não um benchmark após um fechamento contábil, mas um benchmark no dia a dia. Então, esse tipo de ferramenta de mobilidade é muito fundamental, principalmente comparando indicadores de mercado, até para fazer essa evolução. Quando a gente fala do nível de maturidade, nos níveis mais avançados, e principalmente no último, que é o nível 7, é obrigatório, é mandatório que você consiga comparar dados passados, históricos e comprovar performance. Então, é muito importante esse sistema de indicador, e também são os que nós chamamos de sistemas de gestão à vista, que são aqueles que são diários, que ficam dentro das enfermagens ou de pontos que são críticos aos pacientes. Eu colocaria mais um item ainda dentro desse pacote do Hospital Digital, que é a mobilidade, que é muito importante no mundo de hoje. É a enfermagem que vai fazer aquela checagem à beira-leito, e vai verificar se o medicamento está sendo dispensado, para que a segurança do que foi prescrito passe pela farmácia clínica, ela seja dispensada corretamente dos suprimentos e chegue no paciente correto e com a dosagem correta dentro de toda uma cadeia de segurança. Isso tudo acompanhado de maneira em tempo real. Esse seria o pacote assim que faria composto todo esse pacote do Hospital Digital. Entendi, bastante coisa mesmo, né, Ubirajara? E eu queria lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando que vocês podem enviar as suas perguntas para fazerem a entrevista com os nossos especialistas aqui. É só enviar pelo sistema de chat no canto direito da sua tela, tem um balãozinho, clica nele e manda as perguntas para a gente, que a gente já vai responder. E eu também queria lembrá-los que agora, na sequência, às 18 horas, a gente vai falar sobre os 8 estágios da RINS. Então, tudo isso que o Kleber e o Birajara estão explicando vai ter uma continuidade aí na sequência. Kleber, e eu queria ver com você quais são os principais ganhos da digitalização, né? A gente falou sobre bastante coisa, abordou segurança do paciente, mais assertividade aí, dados comparativos. Mas dá para você resumir, assim, de forma geral, quais seriam esses principais ganhos? Perfeito. Eu acho que o ganho principal, sem dúvida, é a questão do acesso à informação. Né? Essa informação ela passa a ser distribuída e ter o acesso para a tomada de decisão de uma forma muito rápida, impactando, inclusive, a segurança do paciente. Né? Eu acho que a mídia eletrônica ela nos traz uma clareza dos processos. E dentro dos hospitais, inclusive, a questão da inserção desses processos em mídia digital faz com que os profissionais de saúde passem a repensar alguns dos seus processos de trabalho, né, que vinham historicamente sendo realizados. Então, existe também esse movimento, né, de mudança um pouco da cultura da saúde.
de uma forma positiva, né, de uma forma em que traz mais clareza e mais acesso à informação para que o cuidado seja de melhor qualidade. Então, segurança do paciente, sem dúvida, é muito importante, a questão da checagem beira-leito, como o Bira colocou, né? Então, você faz parte de um circuito fechado de administração de medicamentos, que você vai desde o momento em que se coloca aquele comprimidinho ali dispensado para aquele paciente, até o momento que está sendo administrado para o paciente, tudo isso controlado de forma a que você saiba os tempos, sabe o que é que ocorreu, o que é que deixou de ocorrer, e havendo a sinalização caso alguma coisa não esteja correndo de acordo com o que foi planejado, né? Então, o apoio para o profissional que está ali administrando a medicação também é extremamente interessante, né? Ou seja, se eu me esqueci, ou se eu me confundi, o sistema vai ali sinalizar para você que você possa ter um olhar mais atento para aquela determinada situação. A tomada de decisão baseada nos dados do hospital de uma forma rápida, ou seja, a gente não está falando de uma planilha que foi construída com os documentos que foram pegos no mês anterior para poder mostrar para a diretoria. Não, a gente está falando de painéis em que algo está acontecendo na emergência. Agora você está sabendo quanto é que está demorando a fila, se a classificação de risco está sendo rápida, se está sendo lenta, onde é que está o seu gargalo, onde é que você precisa distribuir os seus recursos humanos. Então é algo muito dinâmico, que é até difícil da gente mensurar qual o impacto disso para a saúde, porque é algo natural que a gente começa a evoluir dentro do hospital digital, porque a informação começa a ser trabalhada no dia a dia pelos profissionais e pelos gestores. Perfeito. Acho que esse dinamismo aí nos resultados traz uma mudança muito importante, substancial, não só para o corpo clínico, como para a gestão também, né? E agora vamos então à última parte do nosso webinar, que é a entrevista que os nossos quem está acompanhando aqui a gente vai fazer com vocês. A primeira pergunta aqui que eu vou fazer para vocês foi enviada pelo Rafael Medeiros. Rafael, obrigada pela sua participação. E ele fala que no conceito de hospital digital e paperless, quais medidas têm sido tomadas para que as informações do paciente sejam visualizadas offline, quando há problema de disponibilidade do PEP, por exemplo? Bom, o que é feito em algumas das instituições que nós acompanhamos? Existe um plano de contingência, onde os prontuários eles são salvos nas estações locais a cada um determinado tempo, cada instituição determina isso, 10, 20, 30 minutos. E em caso de, por exemplo, uma falta no servidor central da instituição, o médico pode acessar ali, ou eventualmente a própria enfermeira pode acessar aquele prontuário que tem um tempo definido. Essa é uma das medidas que se fazem como contingência para uma queda geral. Outra que também existe são sites de contingência, né? São sites de alta disponibilidade, existem tecnologias para garantir que em falhas dos servidores, outros servidores assumam aquilo num determinado tempo. Então, são medidas que a gente chama de Disaster Recovery Plans, que são feitos para mitigar esse tipo de ausência do prontuário. Maravilha. Isso. Perfeito, o Kleber vai continuar. Isso, em termos do registro, uma última instância poderia ser uma papelaria mesmo, né? Então você tem alguns recursos em papel, agora que, como boa prática, isso precisa estar reservado e sob o controle, eventualmente, de uma supervisão, para acessar só em situações que realmente sejam necessárias, porque se você deixar o papel livre dentro do hospital, a tendência das pessoas é passar a utilizar aquela mídia, e aí a gente não vai ter os benefícios em que o ambiente digital vai poder estar trazendo para a gente tudo isso que a gente falou aqui. Então, realmente deixar esses papéis numa área reservada, sob a supervisão de alguém, e que, em caso de um disaster recovery, possa ser acessado e, posteriormente, digitalizado o conteúdo que foi escrito ali, para que isso possa estar disponível dentro do prontuário eletrônico. Tá certo, né? Senão as pessoas vão acabar fugindo para o lado que elas estão mais habituadas, né? Se ficar livre esse acesso aí aos impressos. Tem mais uma questão aqui que foi enviada pelo Saulo Borges. Saulo, obrigada por continuar acompanhando a gente viu que você estava aqui ontem também. Ele pergunta qual é a principal funcionalidade
do Hospital Digital hoje para o Brasil? E aí, quem responde essa? Birajara, Kleber? A principal funcionalidade? Isso, a principal funcionalidade hoje do Hospital Digital para o Brasil. Eu acredito que ele queira dizer, Saulo, se eu estiver errada, por favor, manda aí no sistema de chat, qual que é o principal benefício para o Brasil, para o contexto do Brasil, que essa ferramenta, né, que esse conjunto de ferramentas do Hospital Digital traz? Bom, assim, eu acho que a gente consegue responder de modo duplo aqui. O principal, assim, vamos colocar como principais objetivos. Eu acho que não tem um principal apenas, né? A gente frisou bastante sobre a segurança do paciente. Então, a gente consegue ter um sistema que atenda de maneira mais eficiente o paciente. Esse é evitando desperdícios, né? O segundo é que a gente também consegue instituições financeiramente mais fortes, mais sadias, do ponto de vista de garantir os faturamentos. E para tomada de decisão, que são sistemas de apoio à decisão e indicadores, ter a transparência, ou seja, a governança dos números das instituições. Não conseguiria colocar apenas um benefício, mas eu acho que são diversos. Se o Kleber pode complementar. Acho perfeito isso que o Bira falou. Se nós, inclusive, já foi citado o modelo ENRAM, né? Então, se nós seguirmos nesse processo, as instituições com uma numeração maior, né, elas tendem a ter também acreditação em outros sistemas que vão regulamentar a questão de qualidade da assistência, desfecho clínico, a segurança do paciente e custo-efetividade, né? Ou seja, quanto mais dentro desse modelo você se aproxima dos níveis maiores, você está oferecendo o cuidado ao paciente de forma mais segura, obtendo melhores resultados, né, em termos desse cuidado e fazendo isso de maneira mais custo-efetiva, o que efetivamente, pensando, né, em escala, já que você perguntou em relação ao país, pode eventualmente trazer uma economia em escala para as diversas instituições. Maravilha, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, nós temos muitas, não vai dar tempo de responder tudo, mas a gente responde depois do webinar. Fiquem atentos aí que a gente dá um jeito de comunicá-los sobre essas respostas às suas dúvidas. Uma questão enviada pela Ana Pereira é como o maior acesso às informações e a necessidade de tomar decisões mais assertivas e rápidas vão impactar a melhora da qualidade dos profissionais, né? Não só partindo da educação técnica, mas também na tomada de decisão e gestão. Então, como que esse processo, né, tudo isso que vocês falaram, as relações mais dinâmicas, os dados sempre em tempo real, e essa nova forma de cuidar do paciente que o Hospital Digital vai permitir, vai exigir, o que isso vai exigir de melhora na qualidade do profissional, do aspecto técnico e gerencial? Eu vou responder pelo aspecto de gestão. O aspecto de gestão, as instituições acabam medindo e cobrando os profissionais através do uso das ferramentas, né? A produtividade está relacionada a isso. Acaba ficando mais objetivo, com critério objetivo, a avaliação. Então, através das prescrições, através das dispensações, ou seja, toda a gestão em via de exames e laboratório, ou seja, toda essa performance e produção dos profissionais, isso fica registrado. Então, isso acaba sendo uma métrica para a instituição e acaba fazendo com que, certamente, o atingimento de metas seja bem mais específico e mais claro. Eu acho que do aspecto de gestão seria isso. Eu penso que um ganho que nós temos com essa velocidade, digamos assim, essa possibilidade de customizar, é uma demanda específica. Diferentemente de eu colocar um profissional que ele vai se atualizar, ele vai chegar e vai estudar um capítulo do livro, ler um artigo por demanda espontânea, a gente vai poder ofertar um pedaço de informação que seja relevante para aquele momento em que ele está vivendo ao lidar com aquele paciente. Se ele está fazendo uma tomada de decisão em qual é o tipo de medicamento que ele vai usar numa determinada situação clínica, você vai poder ofertar o conteúdo que seja relevante para aquela determinada situação, aumentando a chance de que ele se exponha àquele conteúdo e isso implique na sua prática. Então, acho que é muito importante que essa velocidade seja agregada a ganhos
para o sistema de saúde em termos também assistenciais. Né? Acho que a gestão ela é fundamental, eu acho que é o que viabilizou toda essa revolução que a gente está vivendo com o uso da informação na mídia eletrônica, mas a gente precisa dar o próximo passo agora, que a gente consiga agregar esse valor para que haja um impacto na ponta. Perfeito. Pessoal, infelizmente não vai dar tempo mesmo de responder a todas as questões de vocês. Em respeito aí ao nosso prazo, a gente vai encerrar o webinar agora, mas fiquem ligados, porque agora, às 18 horas, em menos de meia hora, vocês vão acompanhar Excelência na Gestão, os oito estágios da RINS, como atingir o nível de maturidade necessário para a informatização do hospital e de seus processos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Heitor Gottberg, da Folks. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Dá para ver que a gente tem uma galera aqui bem cativa, participando de todos os nossos webinars. E obrigada mais uma vez, Kleber e Birajara, pelo tempo de vocês. E até daqui a pouquinho.